trabalhando. Oh Deus, o Senhor trabalha para aqueles que esperam. Nós estamos esperando em Ti. Temos certeza que a cada dia o Senhor tem operado milagre. Abençoa a vida, Senhor, do pastor. Visita também sua casa, o seu lar, sua família. Guarda todos ali, Pai. Enquanto ele está ministrando a Tua palavra, ó Deus de poder e de glória. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Que prazer. Que prazer. Eu estou realmente contagiado de um ambiente tão família, tão gostoso de estar. E louvo a Deus pela vida desta igreja. Louvo a Deus pela vida da bispa, do seu esposo pastor, ao pastor que nos permitiu fazer esse trâmite de contato. Muitíssimo obrigado. A minha irmã caçula Priscila, né, com o pastor Gil também, que são como irmãos caçula, de estarmos juntos aqui. Desde a entrada desta igreja, me senti muito abraçado. Eu não tenho como agradecer essa gentileza, a simplicidade de vocês, são contagiantes. Muitíssimo obrigado de coração. Sou um pastor de interior, essa igreja para mim é até muito grande, né? Nós temos levado a palavra, trabalhado em outras coisas, mas sou pastor do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, sou casado com minha lindíssima esposa Patrícia, tenho 2 filhos, 2 crianças, né, Lucas e Gabriel, um de 22 e outro de 19. E tenho o prazer de estar fazendo a obra no tempo possível e eles cuidando também da nossa casa e da nossa querida família. Amém. Amados, sem delongas, eu quero conversar com vocês um tema. Antes de falar da Bíblia, na hora que a bispa orava, eu fechei meus olhos ali para orar junto com a igreja. E o Senhor começou a me mostrar. Vocês creem no dom da visão, gente? Essa igreja crê em dom de Deus. Então já começa a sentir um milagre que chegou na vida de vocês. E falo isso na maior tranquilidade, porque não há necessidade na casa de Deus rasgar seda, nem tentar impressionar ninguém. Ou é Deus ou não é Deus. É simples assim. E a glória de Deus está nesta casa. E na hora da oração, a bispa orava com muita intensidade. E aí eu comecei a ver, eu não estava entendendo, depois eu comecei a ver nuvens negras começou a sair. Cordas pretas trançadas começaram a ser rebentadas. Eu estou na autoridade de Deus sobre este púlpito para te dizer que a sua vida está sendo impactada nesta noite. E eu estou tranquilo em afirmar que aqui tem famílias que receberam a visita de um anjo de Deus lá na sua casa. E já tem 14 pessoas aqui curadas. Você vai perceber que depois desta noite, valeu a pena ter vindo na igreja. Valeu a pena ter adorado junto com as levitas de Deus aqui. Valeu a pena ter orado, porque ela é bispa, mas a oração foi uma oração profética. E aconteceu o agir de Deus nesta noite. Começa a receber mesmo, abraça mesmo. E Deus me mostrou o número 9. E eu estava, Senhor, 9 é o quê? Que 9 é esse? E o Espírito de Deus falou comigo, são 9 casamentos restaurados. Os espíritos da prostituição caíram por terra. O laço do inimigo da destruição caiu por terra. Fala comigo, eu posso. Eu sou capaz de
Diga com convicção: Deus tem o melhor para a minha vida, para a minha casa. A minha casa é projeto de Deus. Amados, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Jeremias. Apesar o texto em si, ele é um texto que ele abre margem para discussão diversas e traz uma temática até comum em falar sobre avivamento, Pentecoste, mas nós vamos trabalhá-lo de forma didática, numa outra compreensão. Jeremias 18, por favor. E vamos abordar em poucas palavras, não vamos nos tornar cansativos. Se quiser encerrar o culto agora, todo mundo pode ir para casa feliz demais, porque já aconteceu muita coisa de Deus aqui. Eu estou tranquilo, eu estou satisfeito pelo que o Senhor já deu aqui. Jeremias 18. Eu tenho o hábito de dizer que eu confio muito na Bíblia, porque ela em si são como células vivas. Ela não envelhece, ela não morre, ela transpõe almas sépticas, ela esclarece mentes confusas, ela traz raízes de alicerce para todo aquele que constrói a sua base da fé sobre ela. E aí eu venho até vocês, na leitura desse texto, nós vamos parar e dar uma continuidade, tá certo? Vamos primeiro entender, versículo 1 do capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Ok, Senhor. E eu vou fazer o que é lá, Senhor? Aí o Senhor vai explicando. E lá eu farei ouvir as minhas palavras. Ok, pode sentar, por favor. Eu quero falar rapidamente sobre restauração. Abordando a temática, vamos utilizar esse texto como base, o texto basilar para a compreensão e interpretação desta ideia, que não é uma ideia filosófica, é uma ideia espiritual que se torna prática com as ações e atitudes no campo físico. Primeiro vamos entender o que significa restaurar. Não é refazer. Restaurar vem da ideia de res, e res no grego é a mesma coisa que recomeçar, da marcha ré. Então reedificar, restaurar, recomeçar, arrependimento, tudo vem, uma nova oportunidade, volta para começar de novo. E esta restauração não é consertar, porque consertar vai deixar remendos. Consertar pode entrar elementos a mais. Restaurar é tornar tão original quanto era no princípio. Glória a Deus. A situação de Israel era uma situação complicada, distância de Deus e da lei de Deus, carregava o fardo do sofrimento. Entre tantos lamentos, orações, flagelos, Deus fala para Jeremias: Jeremias, olha só, deixa eu mostrar para o meu povo qual é o projeto que eu tenho para eles. Eu não tenho projeto hoje de prosperar. Eu não tenho projeto hoje de curar. Eu não tenho projeto hoje de abrir mar vermelho. Eu não tenho projeto hoje de mandar fogo do céu e consumir o holocausto. Eu não tenho projeto hoje de ressuscitar morto. Hoje eu tenho um projeto diferenciado. Eu quero trazer o meu povo para ele deixar de enxergar com os seus olhos e passar a adquirir a minha visão. Porque
Porque se este povo passar a enxergar como eu enxergo, se este povo passar a pensar como eu penso, se este povo começar a agir como eu quero que eles venham agir, certamente eles vão colher a prosperidade, vão colher o livramento, vão colher a cura. O resultado desta prática será vitória. Mas para que isso aconteça, vamos para uma escola. Nós falamos que o deserto é a escola do Senhor. Não deixa de ser. Mas aí o texto está dizendo que a casa do oleiro também é. É lugar de recomeçar. E vamos trabalhar quais são os elementos básicos da restauração. Se eu fizer uma pergunta para todo o rebanho de Cristo e dizer: quem quer ser fortalecido, renovado por Deus? Todos nós vamos dizer amém, queremos. Se eu falar assim: quem quer que Deus mude a tua história? Eu quero sim que Deus mude a minha história. Mas se eu falar assim: quem gostaria que Deus te quebre em pedaços? Alguns vão dizer: eu já estou quebrado. E outros vão dizer: não sei. E outros vão dizer: eu tenho medo. Porque a primeira expressão e a sensação de quebrar vem exatamente isso: dor. E não tem como recomeçar uma história sem pagar preço. O primeiro elemento da restauração, o primeiro elemento essencial, ou a primeira essência prática da restauração é dor. Diga comigo: eu aprendo com a dor. Eu desci à casa do olheiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e como um vaso que ele fazia, e este vaso era de barro, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Esse texto dá a entender: ou o vaso era de má qualidade, ou o oleiro que não estava sabendo fazer o vaso. Nenhum, nem outro. Para quem não conhece olaria, existe uma instrução para o oleiro, que todas as vezes que ele pega o vaso tem o tamanho certo, o molde certo e a forma de acabamento correto. Então ele já recebe a instrução. Se aquele vaso sair um pouquinho fora da medida, ele já tem a instrução, antes de colocar no forno, de quebrar e refazê-lo. Era essa a primeira ideia. Porque Deus não queria o seu povo com defeitos nem com remendos. Ou este povo é meu ou não é meu. Deus não aceita dividir o seu povo com ninguém. E aí vai abrir o entendimento que através da dor eu começo a permitir ser moldado. Não tem como medir a dor da perda. Não tem como medir. Dor é dor, seja qual for ela. Para aquele que sente, ele está sofrendo. E uma das coisas interessantes é que quando esse processo restaurador, ele começa logo sentindo o sofrimento, faz com que o entendimento inicial é que não é nada de bom que está por vir. Por que muitas das vezes eu começo a vir na igreja e às vezes as coisas, ao invés de melhorar, acaba piorando? Por que eu começo às vezes a estar na igreja e a primeira sensação muitas das vezes é que a fúria se levantou mais do que quando eu não ia? É porque você estava no lugar errado e o inimigo já estava sobre o domínio da sua vida. Mas na medida que você começa a vir à casa do oleiro, o inimigo está perdendo o poder sobre a sua vida. E você está trazendo a sua vida para alguém cuidar. E na medida que começa este pedaço ser esmiuçado, ser quebrado, não é para o pior, é para o melhor.
E quando nós somos quebrados, porque não cabe no vaso de Deus alguns elementos. No vaso de Deus não cabe orgulho. No vaso de Deus não cabe arrogância. No vaso de Deus não cabe egocentrismo. No vaso de Deus não cabe inveja. No vaso de Deus não cabe concorrência. No vaso de Deus não cabe nenhum tipo de mentira. No vaso de Deus não cabe nenhum tipo que são essências do mundo. Por isso, para receber a mão do oleiro é necessário ser trabalhado por ele na medida que ele quer. E um vaso de Deus cabe humildade, venha. Cabe compaixão, venha. Cabe perdão, venha. Cabe amor, venha. Cabe oração, venha. Cabe graça, venha. Cabe a bondade e a misericórdia de Deus. Então venha. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, quebrar. Olha a sabedoria e inteligência de Jó num texto. Poderia eu receber o bem de Deus e não o mal? É de se admirar. Quantas pessoas já foram curadas nessa igreja? Quantas pessoas já receberam, já chegaram aqui lá no início da obra? Ora por mim, bispo, ora por mim, pastor. E oraram. E Deus atendeu. E onde é que eles estão? Poucos ficaram para agradecer em termo quantitativo daqueles que receberam bênção. Então nós, seres humanos, às vezes nós não reconhecemos a grandeza de Deus que está nesse lugar. E por isso nós deveríamos investir neste lugar com toda a nossa força. Amém, Jesus. Abraçar a causa, vestir a camisa, pagar preço pela obra. Não só ofertar, dizimar, mas lutar pelo crescimento dela. Amém, glória a Deus. Porque o vaso não sai da mão do oleiro enquanto ele não estiver pronto. Me permite dizer, isso é ousado aqui. Esse negócio de ficar pulando igreja em igreja não funciona. Se Deus está falando contigo nesse lugar, você está procurando outro pasto para quê? Você não está sendo bem alimentado aqui? O Senhor não está cuidando de você aqui? O Senhor não está abençoando você aqui? Então permaneça na casa para onde Deus te trouxe. Por que o pastor está dizendo isso? Não sei, mas tem direção. Glória a Deus. A segunda essência da restauração é estar aonde Deus te colocou. Hoje nós estamos tão sensíveis que se eu não recebo a bênção da forma que eu queria, eu vou mudar. Se não acontece o que eu estava buscando, existem pessoas que, se o culto ele não foi revelado, não teve uma profecia para ele, parece que não funcionou, que o culto não está bom. Queridos, aprenda o mover e o agir de Deus. Começa a se alegrar pela vitória daquele outro que você nem conhece. A essência de um vaso restaurado, ele começa a enxergar o valor do outro. E ele estar aonde Deus assim o escolheu para estar. E por isso não abra mão dos teus sonhos. E não abra mão do posicionamento pelo qual Deus assim está tratando contigo. Atravesse o deserto, ande na dificuldade, pague o preço que tiver que pagar, sofra o que tiver que sofrer, mas levante a tua mão e não arrede o pé, porque o controle de Deus está na sua vida. E aí vem para outra situação. A terceira essência da restauração. O vaso era de barro,
e ele não aceitou mistura. Não aceite isso. Não deixe ninguém contaminar o teu coração. Existem tantas falácias profanas por aí que está tentando roubar a sua fé e a sua comunhão. Só no texto de Tiago 3, ele fala que a língua tem poder de incendiar um bosque. Cuidado com aqueles que não querem o teu sucesso. No mesmo Tiago 3 diz que da mesma boca procede bênção e maldição. Não utilize os seus lábios para amaldiçoar aonde Deus está te abençoando. Livro de Jeremias 9:8 diz que a língua enferma é como uma flecha mortífera. Tem aqueles que apontam você ou apontam a mim e pode te envenenar. Livro de Salmo 143 diz que é um veneno comparado ao veneno da língua. Cuidado com aqueles que não têm palavras de bênção, só tem palavras de derrota. Não ande com este. Livro de Jó 5:7 diz que a língua tem poder de açoite. Ela pode machucar, ela pode ferir. Salmos 45 primeiro diz que ela é como um texto. Ela tem poder de escrita, ela tem poder de memorizar. Provérbio 18 diz que ela tem poder de vida. Provérbios 20 diz que ela pode separar melhores amigos. Utilize a ferramenta de Deus, ó vaso, para abençoar. Utilize este poder restaurador. O poder restaurador amplia a nossa capacidade de visão. Quando eu tenho a essência da restauração de Deus, eu não venho para a igreja procurar se o pregador é conhecido ou não. Eu não venho para a igreja procurar se o cantor canta bem ou não. Eu não venho para a igreja para saber se eu serei revelado, profetizado ou não. Eu venho porque tem azeite. Eu venho porque tem graça. Eu venho porque tem essência. Eu venho porque tem Cristo. Eu venho porque tem poder e vida eterna. Por isso eu venho. Por isso eu venho. Não existe restauração sem processo dolorido. Isso é verdade, meu Senhor. Então nem tudo será da forma que eu planejei. Tem hora que você vai chorar, irmão. Então chore. Chore. Sofra o que tiver que sofrer. Existem momentos que isso aconteceu aqui, a bispa enfrentando um trabalho, um processo de saúde, e ela pregando cura, e ela mesma precisando. Quantas das vezes nós estamos orando, Jesus, cura aquele, e você mesmo está enfermo. Quantas das vezes nós dizemos palavras para motivar a sua alegria, e nós estamos tristes por dentro. Quantas das vezes desejamos o teu sucesso e Deus realiza uma resposta através das orações, e nós mesmos ainda estamos na fila aguardando a nossa resposta. Mas por que não se para? Porque Deus confiou. Um dos maiores desesperos do diabo com Jó é porque o coração de Jó não estava preso na riqueza. O segredo de Jó não estava preso nos benefícios alcançados ali na vida com Deus. O coração de Jó estava preso numa essência de amor, um elo de convicção. Você pode dizer comigo a expressão Berique? Diga Berique. Berique. Com mais força, diga Berique. Agora junto, diga Berique Yeshua Hamashia Kadosh. Vamos para o hebraico, diga Berique Yeshua Hamashia Kadosh. O que é que nós dissemos aqui agora? O que é que nós falamos aqui agora? Berique significa aliança, significa um trato, significa contrato. Yeshua Hamashia, Jesus Cristo, Santo dos Santos, que é o Kadosh. E Ele fez uma aliança contigo. Nem a morte, nem o inferno, nem o abandono, nem a dificuldade, nada te arrancará, nada quebrará esta aliança, este vínculo.
fortalecido. Diga para a pessoa do seu lado: você pode. Você é capaz. Aleluia, meu Deus. Já estou encerrando. E o Senhor lhe diz que, preste atenção lá, Jeremias, ele está sendo quebrado, só que eles não ficaram quebrados. Tem processos na nossa vida que precisamos ser moldados. Moldados. E nós devemos aprender isso constantemente. Eu tive a grata felicidade de ministrar no santuário de oração lá do pastor Judá, pastor Gil Hilbert, cantora Priscila. E a temática foi resgatando os valores da família. E uma das expressões, eu trago alguns conceitos de Skinner, de Maslow. Fala um pouquinho de Zip Zedorf, de John Knox. No entanto, o que eu mais gosto de dizer é o nosso dia a dia. Tem coisas que na nossa casa, para Deus restaurar, não é oração não. Que isso, pastor? Também não é jejum não. Você já orou, você já jejuou. E aquela luta também não é o diabo, também não, porque já foi repreendido. Às vezes o que está faltando é um pouquinho de por favor, obrigado, te amo, me perdoe, me desculpa. Eu enfrentarei os pesadelos junto contigo, mas quero você vir nos meus sonhos que eu tenho para você. Esse processo restaurador requer ações, atitude. Então você venha na igreja, receba as orações e as palavras proféticas. Mas Deus não vai te restaurar para ficar parado. Começa a trazer aquele enfermo para ser curado também. Começa a trazer aquele desviado para vir reconciliar. Começa a trazer a sua família. Começa a engordar esta ovelha, fazer parte de um rebanho. E a restauração de acabamento final. Ele quebra o vaso, começa a amassar, fazer de novo. E você sabe o que pega no acabamento final? Não é mais a massa grossa. Agora é uma lama fininha. Tem gente que só quer enxergar a bênção se ela for grande. Eu costumo dizer que, sabe por que nós não tropeçamos em pedras grandes? Porque são mais fáceis de ser vistas. Mas as pequenas nós desprezamos e é elas que nos levam ao chão. Começa a valorizar as pequenas coisas. Todo culto é importante. Todo louvor é importante. Toda oração é importante. Toda prática de fé sai alimentado. Saia pronto. Aquela lamazinha da restauração, ela faz o acabamento, ela faz ficar refinado. Então às vezes você está esperando sempre o maior, o grande. E aquela mulher cananeia, ela falou: não, Senhor, eu não estou pedindo um pão não, sabe, o Senhor pode dar o pão para os seus filhos, mas aquilo que eles não querem, para mim serve. Sabe assim aquela coisa, você: Senhor, eu sendo curado, glória. Se eu não fui, glória do mesmo jeito. Eu recebi o que eu estava buscando. Glória a Deus. Não recebi, vou continuar buscando. Seja assim. Tenha força, fé, paciência e esperança. Eu encerro a minha fala com um testemunho que no Rio de Janeiro, os irmãos sabem que o Rio de Janeiro é um estado confuso, um estado que são várias facções, crime em alta, cada vez pior. E nós temos alguns trabalhos de evangelismo.
E aí nós estávamos lá na Rocinha, bispo, na igreja do pastor Abelardo Lima, e fica no Largo do Boiadeiro. E dentro de comunidade do Rio, que é um pouco diferente das comunidades de São Paulo, é muito comum você ser chamado de repente para ir orar em algum lugar. E aqueles lugares, guetos, de acordo com a situação. Alguém levou um tiro lá, está lá caído, ora aqui e tal. É comum isso, não é nada anormal para o ambiente. E nós não estávamos nem no culto, estava esperando ainda começar o culto, quando passou alguém de moto e falou assim: chama a irmã Alzira. Alguém na moto, chama a irmã Alzira. O que houve? O neto dela tinha sido levado para prestação de conta. Esse linguajar lá você já sabe que é, já sabe, né? Para prestação de contas. Estava devendo a boca, alguma coisa aconteceu. Quando fala assim, subiu, é complicado. Malzira entra em desespero. Vão matar meu neto, vão matar meu neto, vão matar meu neto. Pastor, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bíblia na mão, vasilhazinha de azeite e vamos. Não se chega numa roda dos viciados, dos bandidão pesado, fuzil, metralhadora. Assim mesmo. Você não chega lá, me dá licença, boa noite. Vocês estão compreendendo? Não é assim. Num ambiente desse, primeiro que eles não sabem quem está vindo. Porque vocês entram em tanto lugar, entra numa casa, passa por dentro, ou outro lugar, você passa dentro de um boteco, do boteco sai nos fundos, passa por outra casa, passa por outro barraco. Dependendo do nível hierárquico de quem está ali, é mais camuflado ainda. E tem um local que eles chamam a sala do julgamento. A sala do julgamento é debaixo de uma árvore. O preso lá, o réu, está na sala sendo torturado. E essa tortura, eles pegam aquelas fitas de embalar a caixa, botam um rolo na boca, lacra as mãos, os pés. E de acordo com o crime deles cometido, é um tipo de sentença de tortura. Máquina de furar, quimba de cigarro, de acordo. Um crime leve, dá só um pau. Só que o pau quebra um braço, quebra uma perna, ou quebra os dois braços, ou quebra as duas pernas e os dois braços. Lição, quando eles falam assim, lição exemplar, corta-se uma orelha, para ele nunca mais esquecer. Corta um dedo, é assim. Isso é fato. Então você não chega num ambiente desse, me dá licença, boa noite, gente, eu vim aqui conversar. Não existe isso. Eles não entendem essa linguagem. Bíblia na frente. Não repara não, tá, gente? Que eu vou fazer um meio escândalo aqui, tá? Desculpa. Jesus está aqui, gente! É assim, para já saber que veio os crentes. Quem está compreendendo? A bênção de Deus está aqui, hein? Amém. Vocês entenderam? Aí os mais oprimidos falam, vem esses crentes encher o saco aqui. Você escuta isso. Não pensam vocês que é só chegar lá e meter a mão e tirar. Não é assim, depende do caso. Mesmo no nome de Jesus, mesmo orando, muitas das vezes não dá para resgatar. Muitas das vezes não dá. Principalmente traição. Alguém x-novou, que é a expressão lá. Acabou, não tem, nem entra, ele não aceita. E entramos lá. Pastor Abelardo, gente com as irmãs. Jesus está aqui, eu sei que Jesus está em poder. Deus está trabalhando na tua vida. Pegaram os dois, era o neto da irmã e um outro que estava junto. Ele já estava com um pedaço da orelha pendurada, furado com algumas coisas de furadeira num braço, na perna, e o outro estava já queimado com alguma coisa, não sei se era cigarro, de droga, não sei, só estava queimado. E quando trouxeram ele amarrado, olhando para nós, os olhos vermelhos, e aí um lá falou assim, aí pastor, não tem arrego. Quer dizer, não tem conversa. Não tem arrego. Não, peraí. Jesus é o Deus da oportunidade.
Se fosse com vocês, vocês não queriam o livramento também? Aí o outro, não tem ideia não, pastor, não tem arrego não. Então tá, vocês vão executar? Vamos. Então deixa primeiro a gente fazer uma oração. E a gente começou a orar. Senhor, tem misericórdia, o Senhor é o projeto neste lugar, sou o teu, vence. Oramos. Vocês não me acreditam, para a glória de Deus, diante dessas luzes que estão acesas e o Deus que está aqui entre nós, começamos a orar. Nisso que começou a orar, chegou o dono do morro, da Rosinha, o gerente geral, porque o grande dono estava preso, o gerente geral. Chegou lá e falou assim, o que está pegando aí? Eu estou vendo muito alvoroço vindo para o lado de cá. Aí, patrão, isso aí é aquela situação lá, tal, lá que ficou devendo, lá na boca 1, boca 2, sei lá, não sei o quê, e blá, 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 blá. E ele parou assim, vocês, irmãos, vocês estão fazendo o que aqui? Nós estamos clamando a Deus para Deus dar uma oportunidade para eles. E Deus vai usar você para dar oportunidade para eles. Aí eles pararam, ele ficou meio assim, a gente viu a mão de Deus ali, ele ficou coçando a cabeça. Ele falou assim, ô Pirulito, chama o marreco lá. São esses nomes chiques assim. Pirulito, chama o marreco lá. Ô marreco, como é que ficou aquela situação daquela parada? E ele falou, aquela parada desenrolou de outra parada. Ele não está entendendo parada nenhuma. E ali, chama o marreco, Pirulito conversando com o marreco conversando. Daqui a pouco o gerente geral falou assim, o negócio é o seguinte, tira aí, desamarra ele, tiraram a fita. A gente começou a ver Deus agir, diga a glória por isso. Mandou tirar a fita e começou o agir de Deus. Fica de pé. Eu vou falar uma coisa para vocês, você não se escandaliza não. Chamou os dois assim bem perto, pegou a Bíblia assim, dá licença aqui, presta essa Bíblia aí. Tá! No meio da cara. Agora vocês vão aceitar Jesus, hein? Tá! E nunca mais vão sair da igreja. Tá! Vocês vão descer com esses irmãos aí. Tá! E nunca mais vão sair de lá, senão eu te mato. Os dois aceitaram Jesus na marra. Você sabe o que é se converter na hora e começar a dar glória? Foi o que eles fizeram. Glória a Jesus, glória a Jesus agora, né? Glória a Jesus. E eles não estão lá na comunidade, a avó tirou de lá, foi para outro interior, mas Deus deu escape. Amém. Seja firme. Não troque Jesus por nada. Amém. Lute por esta igreja. Amém. Lute por esse ministério. Amém. Faça o melhor que vocês puderem. Amém. Busque a restauração de Deus constante. Amém. É o que eu desejo do meu coração para este lugar. Amém. No demais, que a bondade de Deus enriqueça a vida de todos vocês. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos pelo carinho. Tudo de bom.